Segunda-feira, dia 2 de junho, seja muito bem-vindo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a esse nosso encontro de meditação da Palavra de Deus através da primeira leitura da missa do dia de hoje. Invoquemos a presença do Altíssimo, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Deus, por mais um dia podemos estar juntos meditando a vossa palavra. Que essa palavra penetre em nosso coração e que o poder do teu Espírito Santo nos visite, nos renove e transforme a nossa vida. Vem, Espírito Santo, nós precisamos de ti. Vem, Espírito Santo, precisamos do teu auxílio. Vem, Espírito Santo, sem ti não temos vida, não temos luz, não temos força. Amém. Primeira leitura dessa segunda-feira é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 8. Vamos ouvir com atenção. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu sempre digo que o livro dos Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo, porque o grande protagonista de tudo aquilo que os apóstolos realizaram, que estamos ouvindo em todo esse tempo pascal, é justamente o Espírito Santo. Depois da descida do Espírito em Pentecostes, quantos atos, quantas obras os apóstolos puderam realizar. E estamos nesta semana, ontem celebramos a festa da Ascensão do Senhor e no próximo domingo celebraremos a festa de Pentecostes. Então, essa semana nos prepara para viver a festa de Pentecostes, a festa do Divino Espírito Santo. Então, as leituras, de um certo modo, também nos ajudam a entender quem é o Espírito Santo. E essa passagem que nós ouvimos hoje, de Paulo, ali em Éfeso, é muito marcante, né? Paulo vai anunciar Jesus àquela comunidade, aqueles homens ali de Éfeso, e faz a pergunta: vocês receberam o Espírito Santo? E a resposta daqueles é: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Eu acho que nesta resposta está presente a realidade de tantos cristãos. Tem um teólogo famoso que diz que o Espírito Santo é o ilustre desconhecido. E é triste constatar isso, que na vida de tantos cristãos não se conhece o Espírito Santo, não se entende quem é o Espírito Santo e a importância fundamental do Espírito Santo na nossa vida.
Muita gente ainda confunde o Espírito Santo como se fosse uma pomba, como se fosse um vento, como se fosse o fogo, e não entende quem é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, que é o amor de Deus, o amor entre o Pai e o Filho que foi derramado nos nossos corações, que é o Espírito de Deus, a vida de Deus, a alma de Deus, que nos conduz, que nos santifica, que nos ilumina. A leitura de hoje mostra que a nossa fé não é possível sem o Espírito Santo. E por isso, Paulo faz questão de batizar aqueles homens que já tinham sido batizados pelo batismo de João, um batismo na água, um batismo apenas de arrependimento, de conversão, mas eles precisavam do Espírito Santo, eles precisavam da vida de Deus. E nós também precisamos do Espírito Santo, que já recebemos do batismo, que os dons nos foram concedidos através da confirmação, mas que muitas vezes estão adormecidos dentro de cada um de nós. Muitas vezes esquecemos, não conhecemos que o Espírito Santo está dentro de nós e tem poder para agir. Por isso, eu convido você, principalmente nesta semana que nos prepara a festa de Pentecostes, que você dirija as suas orações pedindo o Espírito Santo, pedindo os dons do Espírito Santo, pedindo a condução do Espírito Santo na sua vida. E, aos poucos, permitindo que o Espírito Santo haja, você vai ver o que ele pode transformar e como ele pode conduzir. Tudo aquilo que aconteceu na vida dos apóstolos pode acontecer na minha vida e na sua vida. Basta ter fé, basta acreditar, basta dar liberdade e poder ao Espírito Santo em nossa vida. Por isso, queremos clamar esse Espírito Santo que nos visite, que incendeie o nosso coração, que possa reinar em nossa vida. Meditemos o Salmo 67. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem de longe de sua face os que odeiam ao Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você a força, a luz, o poder do Espírito Santo e a bênção da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deixa aí o seu joinha, manda esse vídeo para alguém e não deixa de assistir também e meditar o Evangelho do dia de hoje. Fique sempre com Deus.